Planejamento de aula. O que eu preciso entender e ter nas minhas aulas para que eu tenha um bom planejamento? Qual é o passo a passo que eu preciso seguir para que as minhas aulas sejam efetivas e eficazes? Então, vamos lá? Antes de tudo, nós precisamos entender o que é didática e o que é planejamento. E vamos iniciar pela didática. O que é didática? Didática é a arte de transmitir conhecimentos e ensinar técnicas. Então, é tudo que diz respeito à minha ação com relação ao aluno, com relação ao ambiente. Quais são as estratégias que eu vou utilizar? Por exemplo, as minhas aulas, elas precisam ter começo, meio e fim. Elas precisam seguir uma intensidade inicial e ter um meio de uma intensidade maior e terminar com uma intensidade menor, com escolhas de exercícios adequados para cada fase. Isso é ter começo, meio e fim. A clareza com que eu repasso os meus exercícios. Então, eu preciso ser clara. Eu tenho que ser clara, direta, mas eu não posso também passar conhecimentos ou informações insuficientes. Então, eu tenho que ter um meio termo, conseguir ser clara, direta, mas passar todas as informações necessárias para entendimento dos alunos, né? Levando em consideração que a maioria dos estúdios trabalham com 3 alunos por horário. Por que eu tenho que ter uma clareza direta? Porque eu tenho 3 alunos para atender. E se eu tiver um repasse de informações muito prolongado para cada aluno, eu vou perder tempo e acabar atrasando o processo de continuidade dos exercícios dos outros alunos, tá? A distribuição adequada dos aparelhos. Então, eu tenho que saber quais são os aparelhos que eu vou utilizar. Eu vou utilizar nessa aula a Cher, o Reformer, o Cadillac. Não, eu vou usar o Barrel, eu vou usar a Cher, eu vou usar o Allunity. Quais são os aparelhos e os acessórios que eu vou poder utilizar nessa aula? Para que assim eu consiga fazer um planejamento adequado com esses alunos, numa sequência também de posicionamentos adequados, né? Quando eu falo em sequência de posicionamento, eu me refiro a não ficar, por exemplo, a gente fala assim, brincando de morto-vivo com o aluno, mas de uma forma muito literal, mas é isso mesmo, né? Uma hora deita, levanta, deita de novo, senta, daí deita, daí senta de novo. Isso eu me refiro quando eu estou com um aluno no mesmo aparelho, né? Eu estou lá no Cadillac com o aluno. Então, eu não vou colocar ele deitado e depois sentado, aí eu deito de novo. Aí eu coloco ele em pé, aí eu deito de novo. Não, eu tenho que ter uma sequência de posicionamentos. Então, eu vou fazer todos os exercícios deitados, todos os sentados, todos os em pé. Porque isso também pode dar o sentimento para o aluno de desorganização, tá? Salvo algumas exceções, como por exemplo, gestantes que em determinados momentos da gestação, essa gestante ela vai precisar fazer variação de posicionamento, né? Mas isso é para um objetivo e um fim direcionado, né? E muitas vezes a gente precisa colocar isso para o aluno, olha, eu vou estar trocando mais a sua posição, porque você não pode ficar muito tempo nessa determinada posição, como é o caso da gestante, numa posição supina, por exemplo, tá? Outro fator importante é o posicionamento do professor com relação aos alunos e com relação ao ambiente. Então, eu, professor, tenho que me colocar numa determinada posição no estúdio de forma que eu possa estar com a minha visão sobre os meus 3 alunos, sobre todos os alunos que eu estou dando aula. Se é 1, se é 2, se é 3, se é 4. Tá? Então, eu não me coloco de costas para o aluno. E quando se fala de ambiente, eu tenho que sempre estar atenta a tudo que me rodeia naquele ambiente.
Então, se eu estou dando aula, eu já estou de olho nos meus alunos que estão executando determinados exercícios. Eu já tenho que estar pensando aonde estão no ambiente os outros aparelhos e acessórios que eu vou utilizar. Se eu for utilizar algum acessório, eu pego aquele acessório, já deixo próximo de cada aluno, para que eu saiba que aquele acessório é referente ao próximo exercício que cada um vai fazer. Ou se eu vou levá-lo para outro aparelho, eu já vou lá, arrumo aquele aparelho e já sei que quando eu precisar fazer esse rodízio de alunos, aquele aparelho já vai estar ajustado para ele. Tá? Então, essas são ações didaticamente corretas que vão nortear as minhas ações durante toda essa aplicação e o meu comportamento durante as aulas. Tá? Agora nós vamos falar um pouquinho do que é planejamento. Então, o planejamento é o ato, o efeito de planejar, estabelecimento de métodos convenientes para aquilo que eu estou buscando, né? De acordo com os objetivos e as necessidades de cada aluno. Então, assim, ó, um bom treinamento ele é dividido em macrociclo e microciclos, né? Então, eu tenho que saber quais são os objetivos que eu quero alcançar, o que eu preciso determinar, trabalhar em cada fase. Por exemplo, uma gestante. Qual é o macrociclo? É todo o período gestacional. Qual é o microciclo? São as necessidades específicas de cada trimestre. Então, de acordo com cada trimestre, as necessidades elas vão mudando. Muitas vezes um exercício que lá no primeiro trimestre é indicado, no segundo, no terceiro já não é mais. Então, esse é um microciclo de treinamento dentro do macrociclo, tá? E não importa qual é o objetivo, todos devem ser norteados dessa forma. Direcionamento para as necessidades e objetivos de cada aluno. Então, tudo que eu colocar dentro do meu planejamento, todos os exercícios que eu colocar, que eu escolher, eles têm que estar vinculados, tá, às necessidades e os objetivos de cada aluno. Então, as necessidades, elas são aquelas restrições, né, que vêm muitas vezes detalhadas em exames, né, por indicação médica. E os objetivos é aquilo que o aluno traz. Eu quero trabalhar condicionamento respiratório, eu quero trabalhar mais a região do abdômen. Então, isso são objetivos específicos e a gente vai unir esses dois elementos para que a gente consiga direcionar cada vez melhor o nosso planejamento. Tá? Então, colocar no planejamento somente exercícios que você possui domínio. Então, eu não posso passar para o meu aluno um exercício que eu, como professor, não domino. Então, vem aquela regrinha básica. Sempre experimente, pratique, teste o exercício antes de pensar em passar para algum aluno. Porque assim você vai entender como aquele exercício se comporta no seu corpo, o que você tem que fazer para ajustar muitas vezes o aparelho ou até mesmo o seu corpo em relação ao ambiente. Tá? Então, isso é extremamente importante para que você não passe insegurança para os alunos, tá? Para que o exercício não dê errado e o aluno e você perca credibilidade com o aluno. Então, isso é muito importante, tá? Planejar com criatividade, mas jamais perder o foco, tá, gente? Criatividade, ele precisa fazer parte do nosso dia a dia, do nosso planejamento, mas jamais a gente pode perder o foco do objetivo e da necessidade do aluno, tá? Isso entra muito no que eu falei anteriormente. Pensar, criar um exercício, e isso eu vou utilizar a minha criatividade, mas eu não posso passar para o aluno sem antes testar, né? Porque às vezes a minha criatividade é um pensamento do que pode ser feito, mas quando eu vou colocar isso na prática, eu vejo que muita coisa pode não funcionar. Então, gente, mesma regrinha anterior. Seja criativo, sim, não perca o foco do objetivo e da necessidade do aluno. E teste, tá, gente? Para que a criatividade não acabe levando vocês em algum erro durante esse processo de planejamento, tá?
Planejar com antecedência, sempre planeje com antecedência. Tá? Então, saiba realmente quais são os alunos que você vai dar aula, quais são os objetivos, as necessidades, quais são os aparelhos, quais são os acessórios que eu preciso usar. Então, tudo isso você precisa planejar com antecedência. Não é chegar no ambiente onde você vai dar aula sem saber quem você vai atender ou sem saber quais são os exercícios e fazer aquela aula ao léu de acordo com os exercícios que vêm na sua cabeça. Isso não é dar aula com didática e planejamento, tá? Isso é dar aula por dar. Isso, a gente se transforma em dadores de exercícios e não realmente em professores do movimento. Quando a gente se torna um professor e incorpora isso, o professor ele vem junto com o quê? Com uma ação de educar aquele aluno. Então, educar é preciso o quê? Traçar metas, ter ações didaticamente corretas, planejar. Isso tudo vem dentro de todo esse contexto de você ser realmente um professor, um cientista do movimento, né? Qual é o próximo, então? Saber quais são os aparelhos e acessórios que você irá utilizar. Isso eu já toquei nesse assunto com vocês antes, né? Então, isso faz muito parte, está muito linkado também a quando você planeja com antecedência. Se você planeja com antecedência, você vai saber quais são os acessórios e aparelhos que você vai utilizar naquele dia, tá? Ter sempre uma aula coringa. Por que aula coringa? Porque assim, às vezes você planeja, você tem uma aula lá maravilhosa para aplicar para determinado aluno, né? Mas às vezes ele chega com uma dor aguda ou ele chega e ele não está naquele nível de concentração que você precisaria para que ele executasse toda aquela aula ou aqueles exercícios mais complexos. E aqui o que vai acontecer? Você vai precisar mudar todo o seu planejamento. Às vezes, pode acontecer de você ter que mudar um ou outro, mas, por exemplo, um aluno em crise de dor aguda, você vai ter que mudar todo o contexto da sua aula. Então, tenha sempre uma aula coringa. Por exemplo, eu tenho uma aula coringa para uma dor aguda de hérnia de disco, uma aula coringa para dor aguda do nervo ciático, uma aula coringa para dor aguda cervical. Então, tenha essas aulas coringas para que você possa aplicar quando acontecer esse tipo de situação no seu dia a dia. Isso vai fazer com que você tenha segurança, né? Não importa qual é o estado que o aluno chegue para você, você vai conseguir atender esse aluno com eficiência, né? E realmente oferecer para ele aquilo que ele está buscando naquele dia, né? Porque existe a necessidade, existe o objetivo, mas às vezes esses objetivos, essas necessidades, eles podem em um dia mudar completamente. Então, é necessário que vocês tenham também essa aula coringa, tá? E esse discernimento de que realmente as mudanças acontecem. Não tem jeito, tá? E isso não pode transferir e também não pode deixar vocês inseguros para estar aplicando todo o conhecimento que vocês têm.